Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de entrevista e eu tenho a honra de entrevistar essa grande escritora, Irka Barrios. Já fez muito pela literatura nacional. Nós vamos conversar sobre isso. Tem um conto dela que eu acho fabuloso, que eu queria que ela me desse umas certas explicações sobre ele, que é o Coelho Branco. Que é um conto fantástico. Vocês podem encontrar eles na Amazon ou então no livro Júpiter, Marte e Saturno. Muito fabuloso. O livrinho, apesar de curtinho, é de um conteúdo incrível. Mas enfim, sem mais delongas, Irka Barrios. Se tem alguém, digamos que estava preso numa caverna aí nos últimos anos, e saiu agora e não sabe quem é você, se apresente. Oi, Adam, tudo bem? Muito prazer em estar aqui no teu canal. Obrigada pelo convite. Eu estava falando antes da gente ficar ao vivo, não, mas antes da gente iniciar a gravação, que eu tenho aqui a Mary Shelley lá em cima, ó, no meu escritório. Não aparecem livros lá atrás, mas o meu escritório é tão apertadinho, então eu botei a Mary Shelley para ficar ali atrás me jogando boas energias, boas ideias na cabeça. Então, vamos lá. Eu sou a Irka Barrios, eu sou escritora. Eu comecei a escrever assim, publicar na internet através de um blog em 2011. Era um blog de conversa solta, assim, assuntos gerais, crônicas, vamos dizer assim, né? E depois disso, eu sempre escrevi, mas assim, eu tinha muitas ideias soltas. Um dia eu resolvi que eu tinha que encadear essas ideias e transformar num romance. E aí eu escrevi meu primeiro romance, que até hoje está assim, sem publicação, porque hoje quando eu escrevi, eu achava ele o máximo, né? Eu achava assim, isso aqui é a revolução na literatura do Ocidente, essa coisa maravilhosa que eu escrevi. Isso acontece com todo mundo quando começa, né? Sim. A gente tem muita inexperiência e pouco conhecimento. E aí mas depois que eu terminei de escrever, eu enviei para concursos e tal. Lógico, tomei bomba, né? Porque tem muitos problemas. Mas acredito que deva ter alguma coisa legal ali, porque com esse romance pronto, eu fui selecionada para a oficina do professor Assis Brasil, que é tipo assim, a oficina que eu carrego no meu coração. Assim, eu fiz um ano de oficina em 2015. E depois, quando eu fui selecionada para aprovada na seleção do mestrado da PUC, que eu fiz na sequência depois da oficina, eu ainda fui durante 3 anos monitora dessa oficina. Então, assim, o que eu pude tentar absorver daquele homem que sabe tudo de narrativas, eu tentei, né? Eu grudei. Mas, enfim, não tem como absorver tudo, porque eu vou começar fazendo um elogio para ele, porque às vezes a gente convive tanto sabe, elogia tanto ele que a gente já acha que já elogiou o suficiente, mas nunca é o suficiente. Ele é um cara incrível, ele é um cara sensacional, que me ensinou muito do que eu sei sobre literatura, sobre escrita hoje, sobre literatura também, mas em especial sobre escrita. Ele tem essa oficina em Porto Alegre, sei lá, 35 anos, 40, não sei, é muito tempo que ele tem, é a mais longeva, assim, ininterrupta. E até assim, para as pessoas que ouvem o teu canal, que assistem, porque eu já vi que tu tem interesse em mostrar, assim, ajudar pessoas que querem começar a escrever e tal, né? Então, eu super indico, porque agora é online, então, tipo, não precisa. Antigamente tinha que se mudar para Porto Alegre, né? Porque era presencial. Agora, com as coisas boas que a pandemia não trouxe só coisa ruim, algumas coisas boas trouxe.
Então, tem a opção de fazer online. Depois vamos colocar nos comentários, nos destaques aqui, né? Vamos colocar no YouTube, a gente O coloca ali na período das descrição inscrições, né? o link dele, porque até eu tenho interesse em fazer. Nossa, é muito bom, sabe? E aí, até me perdi. Ah, tá, eu estava contando minha trajetória. Eu já vou finalizar, bem rapidinho. Aí, depois disso, foi quando a minha carreira literária, dá para dizer que começou, né? Porque aí teve esse concurso. Aí você falou agora do conto Coelho Branco. Se vocês quiserem me conhecer, sem precisar pagar R$ 1,99 da Amazon para comprar o conto, ou sem comprar o livro Júpiter, Marte, Saturno, que é onde o conto está, no site do jornal O Globo, esse conto está publicado, porque com esse conto eu fiquei em segundo lugar no concurso Brasil em Prosa, que é o mesmo conto que revelou o Eduardo Sabino e o Bruno Ribeiro. Então, é só clicar ali, o Coelho Branco, o jornal O Globo, que vai aparecer, com certeza. Está publicado na íntegra ali, aí dá para ler. E é bom aí, demais, pronto. Gente. É bom demais. É bom demais. É a cara da Irka esse eu acho que é. Eu acho que é mesmo, sabe? Eu acho que é, porque... Bom, sei lá, depois tu vai me perguntar mais sobre ele, aí eu te conto com detalhes. Isso. E aí pronto, aí eu fiz o mestrado, o mestrado resultou a Romance Lauren, que eu publiquei pela editora Caos e Letras, que é do meu amigo Eduardo Sabino, que foi o primeiro lugar nesse concurso Brasil em Prosa. Desde então a gente é muito amigo. Eu, o Edu e o Bruno, a gente, tipo, tá sempre que a gente pode, a gente tá conversando, trocando ideias e tal. Isso é o mais incrível, né? Isso é o mais incrível dos escritores. Os escritores, eles nós somos uma classe unida, né? Eu acho que é, assim, às vezes as pessoas falam isso ou aquilo e tal, mas eu não tenho que falar, assim, mal da turma da escrita, sabe? É todo mundo, um povo querendo se ajudar e crescer junto e tal. E aí, depois, por último, para finalizar, eu agora faço doutorado em escrita criativa, só que o mestrado eu fiz na PUC e o doutorado agora eu faço na URGS, que é a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Estou muito feliz, porque agora terminou o meu primeiro semestre do doutorado, consegui e tal, atingir todas as metas que eu tinha me proposto a atingir, e estou escrevendo mais 2 romances ao mesmo tempo. Que maravilha! E lancei o Júpiter, que é o meu livro de contos, que aí sim, eu produzo bastante contos. O Adam já sabe, já me conhece um pouquinho, eu produzo bastante. Tenho bastante conto na praça, assim, em coletâneas que eu participei como convidada e tal. E aí eu fui reunindo... Inclusive numa minha, né? Inclusive numa tua, isso aí. E aquele lá foi exclusivo, ele não está publicado em lugar nenhum ainda, mas já me pediram para reunir um outro volume de contos, que aquele lá vai aí. Com certeza, tem que levar mesmo, porque é muito bom. E aí Júpiter saiu agora, que eu fiz uma seleção dos contos que conversavam entre si, bastante insólitos, eles não são de horror, assim. Lauren é de horror, mas o Júpiter, eu acho que tem 2 contos de horror ali, o resto é uma coisa mais insólita. Você diria surrealista? Alguma coisa... Eu acho o Júpiter bem surrealista, assim. Eu também acho. É por isso que ontem ontem não, né? Sábado, na live que nós fizemos juntos, eu cheguei a falar para você que você me lembra um pouco a escrita do Jaime Azevedo, né? Lembra? Falou. Isso. E é por isso que eu acho, assim, porque o Jaime Azevedo, ele diz que escreve terror. Mas eu discordo dele, porque eu acho que, assim, não que não seja terror, mas é mais surrealista do que terror. Assim, ele tem um conto que 2 pessoas se apaixonam por uma porta, e transam com a porta. Uma porca? Porta de abrir. Porta? Porta. E transam com a porta, sabe? E daí depois acontece mais um monte de coisa, eles ficam grudados na porta. Tipo, a cabeça dele ele é completamente maluco, assim, Jaime. E é um dos escritores, meus escritores favoritos, assim como você.
E eu acho que vocês combinam muito bem. Só que nenhum dos dois eu acredito que conseguiria escrever em 4 mãos. Porque ele eu sei que não consegue. Ele já falou que ele é muito egoísta, que ele escreve só fazendo. E você, pelo teu estilo, eu acho muito difícil que alguém se encaixe no teu estilo de escrita para poder escrever, né? Como eu, por exemplo, estou escrevendo um livro a 4 mãos com a Sami, né? E tudo, mas é isso. Eu acho os teus livros são... Pena que só tem 2. Eu tenho os 2. Só um autografado. Tenho que ir para Porto Alegre. Você vai para a Bienal? Pois é, esse ano não vou. Não vai? Eu vi aquele dia tu falando que tu ia autografar na Bienal, Eu né? vou, Legal, legal. Pois Mas você... não vai faltar Não, oportunidade. não vai. Até porque o meu sonho é fazer mestrado em literatura, né? Então, é E aqui o lugar. só tem Porto Alegre. Porque é o que me falta, né? Porque assim, eu sou viciado em estudo. Então eu sou advogado, não atuo mais, mas ainda sou advogado porque tem processo que está em andamento, sabe, né? Que tem processos que demora 15 anos. Então eu tenho que pagar a OAB todo ano, porque você paga, né? R$1.000 e poucos por ano para poder ter a carteirinha. E estou me formando agora em letras, estou no último semestre. Fiz pós-graduação em História, fiz pós-graduação em Sociologia, fiz pós-graduação em Filosofia, fiz pós-graduação em História das Religiões, mesmo sendo ateu, porque a religião é uma coisa que me fascina demais. Eu adoro religião. Eu não acredito, mas eu amo religião. Eu acho que a religião se mistura com a história da humanidade, só que de uma maneira mais... Total. De uma maneira mais, assim, manipuladora, né? Então, eu acho... Tanto que eu estou escrevendo um livro sobre o islamismo, que é o título é o islamismo... como que é? O Islã político, entendendo as guerras santas. Vai ser um livro que vai causar uma polêmica absurda. Os muçulmanos vão me ameaçar de morte e tudo, né? Fazer o quê? Os bons livros são esses que causam mais polêmica. Pois é, né? Não sei se você viu uma das poesias a poesia que eu postei no Natal. No Natal não, na Páscoa. Do Jesus Zumbi. Vi. Todo mundo me implorou para eu não postar. Minha editora falou, não, minha assessora falou, não posta, pelo amor de Deus. Meu pai, não posta, minha mãe, não posta. Eu falei, eu não sou covarde, mano, não vou postar. Postei. E só foi sucesso. Ninguém reclamou, ninguém achou ruim, não. Não veio uma, como é que se diz, um bando de bote atrás de ti te atacar, o pessoal ali dos evangélicos e tal. Não, e você não sabe ainda, porque daí eu linkei ela pro Twitter e marquei Silas Malafaia, Marco Feliciano, marquei R.R. Soares, marquei todos esses caras para eles assistirem. Porque eu tava louco para que algum deles viesse falar mal, porque daí eu ia ganhar no mínimo 100 mil inscritos, né? É verdade. Imagina, 10 milhões de evangélicos assistindo o meu negócio, ia viralizar. Mas não deu. Uma super propaganda pro teu canal, com certeza. Todos eles. Gente, que loucura. Mas, enfim, deixa eu vou falar aqui. Eu sei que já estou falando demais, né? Eu não sou entrevistado, mas, enfim. Eu só queria contar, porque é sobre a Irka, né? Que é a Bibi, que hoje eu tenho orgulho de poder chamar de Bibi, já que ela é minha amiga. Mas foi uma história muito interessante, como que eu cheguei a ela, né? Eu li um livro chamado Mônica Vai Jantar, que é do Davi Boaventura. E esse livro, eu fiquei maluco com esse livro, né? Falei, puta, que esse livro é uma genialidade incrível, assim. E aí eu mandei uma mensagem para ele, porque eu queria comprar um exemplar autografado, né? E ele mora aqui em Curitiba. Aí ele veio de bicicleta aqui em casa. Nossa.
autografou o livro e eu dei os meus livros para ele, né? E aí, beleza. Aí a gente continuou conversando, tal, pela internet. Ele falou assim, oh, você que é do terror, você conhece a Erika Barrios e o Daniel Gruber? Eu falei, não conheço. Ele, cara, você tem que conhecer, os dois são foda do terror, fizeram uma antologia maravilhosa, não sei o que e tal. Aí eu fui procurar, né? Li A Floresta, comprei o Lauren, e li os teus contos que tinham lá e tal. E aí mandei uma mensagem, né, para você, eu acho que, não sei, não lembro. Acho que foi. Eu acho que foi. Não lembro a troco de quê que eu mandei a mensagem. É porque eu sou assim, eu gosto de fazer amizade com escritores e eu assim, eu não. Tá, vai. Me senti um pouquinho intimidado em mandar uma mensagem para você, porque você foi, né, indicado a Jabuti e tudo mais, né, tal. Eu falei, vai que ela ignora, tal. Fala, quem que é esse cara aí que tá falando, não sei o quê. E muito pelo contrário, né? Você foi a pessoa mais gentil possível, assim. E até me convidou para pro grupo lá, né, do Escuro Medo. E aí entrei no grupo do Escuro Medo, que é administrado por você e pelo Daniel, né? E, e aí foi uma coisa sensacional, porque a gente já publicou, desde que eu entrei, nós publicamos uma coletânea de Volta às Aulas, que foi muito legal. Agora vamos fazer uma do Dia dos Namorados. Então, as coisas vão girando, né? Vão acontecendo. É muito legal como as coisas acontecem, às vezes, meio de forma orgânica, quando você quer, por exemplo, fazer as coisas, né? Porque se você fica quieto e esperando uma fada madrinha vir e vender teus livros e fazer você escrever, esquece, você não vai para lugar nenhum. Você tem que se mexer, você tem que estar o tempo inteiro tentando as coisas, né? E foi isso que aconteceu e que foi fantástico. A Sami agora também está super feliz, que vai escrever sozinha o conto dela, ela já está terminando o conto. Ah, ela tá junto no grupo, é Ela está verdade. junto no grupo, ela escreveu junto comigo, né, o primeiro, e agora ela está lá e ela vai escrever sozinha, pegou uma carta lá, não lembro qual, e ela já está terminando o conto. E ela, como ela ainda é inexperiente, né, porque ela nunca escreveu um conto sozinha, então eu estou ajudando, né, ela me manda, eu leio, eu falo, ó, aqui você faz isso, tal, tal. Mas já está quase terminando e o conto está ficando muito bom. Que legal. Ela é daqueles terror, assim, sanguinário mesmo. Ó, viu? Já não é muito a minha praia, né? Quer dizer, a minha praia não de leitura, mas de escrita. Eu já sou do terror mais assim da ameaça, né? Uhum. Mas deixa eu falar sobre o Escuro Medo, é o seguinte. A gente falou aqui dos nossos projetos, eu falei, né, dos meus projetos e tal, mas um dos meus projetos do coração é o Clube de Leitura Escuro Medo. Na verdade, deixa eu só explicar um pouquinho. O Escuro Medo é um blog que a gente tem e também uma página no Instagram que iniciou com o Daniel Gruber. Ele foi assim, o idealizador do Escuro Medo. E aí, como sempre fui muito amiga dele, eu ficava meio que xaropeando ele, assim, Daniel, deixa eu mandar um texto para o Escuro Medo. Ô, Daniel, eu fiz um texto, deixa eu mandar para o Escuro Medo. Eu acho que eu incomodei tanto o Daniel que ele chamou eu e o Ismael, que o Ismael é uma criatura fora de série, né? O Ismael é um divulgador, assim, apreciador da literatura nacional. Ele é um cara que ele faz muito pela literatura brasileira contemporânea. E aí o Daniel um dia fez um grupo menorzinho entre nós três e falou, não, então tá, então vocês querem tanto ser do Escuro Medo, então vocês vão entrar agora no Escuro Medo. Aí vocês comecem a procurar textos, procurar filmes, séries e livros e façam as resenhas. Isso já faz uns 3 anos, eu acho. Foi bem naquele ano que o Daniel publicou. Primeiro ele publicou online, né? Primeiro ele publicou só no Kindle. Em 2020, A Floresta. Depois, 2021, que ele publicou físico. Então, foi em 2020. Aí a gente amou, né? Infelizmente, agora a gente já não tem mais tanto tempo para se dedicar ao blog. O Daniel não tem mais tempo nenhum, porque
Nisso, a editora dele, que era o Grifo, que naquela época estava num momento muito inicial, ela começou a bombar. O Grifo, bom, para começar, o Grifo faz livros maravilhosos, né? Lindos. E aí, várias pessoas, assim, que são bons escritores mesmo, começaram a procurar, e ele começou a publicar e fazer aqueles livros lindos. Então, ele não tem mais tempo para nada, tadinho. Eu acho que ele só tem tempo para publicar um livro por mês, que é o que ele se propõe a fazer, e ele faz muito bem. Então, ele meio que não consegue mais resenhar como ele fazia antes. Ok. Aí, em conjunto a isso, eu tinha acabado de ministrar uma oficina de escrita de horror, e eu falei para as minhas alunas, era quase só mulher, as alunas, tinha um cara e o resto tudo era mulher. E eu falei para elas assim: o que vocês acham da gente criar um clube de leitura de contos femininos de mulheres que escrevem horror? E todas toparam. Aí, mas a ideia meio que não foi para frente, assim, meio que morreu logo. E aí eu falei com o Ismael, eu tô louca para criar um clube de leitura, tô louca, tu me ajuda? Ele falou, claro, ajudo, beleza. E aí eu chamei o Daniel, falei, Daniel, posso botar o nome de Escuro Medo no clube? Ele, beleza, pode botar sem problema. E assim foi a história. Daniel é foda, né? Vai fazer um ano em junho, a gente começou em junho do ano passado. Caramba! E aí o clube, mas mesmo assim o clube era meio paradão, assim, e tal, não sei o quê. Aí as meninas começaram a entrar, entrou a Ju, eu sei que teve uma época assim que já tinha debatedores muito bons, assim, mas não é todo mês que a gente consegue juntar todos os debatedores. Ele é muito volátil, assim, cada mês muda, né, a composição do grupo. E ok, porque quem pode vai, quem não pode não vai, quem pode ler, quem não tem pressão nenhuma. Mas um momento muito importante no grupo, na minha ótica sobre o grupo, foi quando entraram três debatedoras que eu considero incríveis, que é a Gláucia, a Juliana Cunha e a Ayana Davis. Que agora elas até não estão conseguindo mais ir toda vez, mas elas levaram assim o debate. E elas iam lá e, nossa, era incrível. Ainda é, né? Claro, cada vez mais incrível, porque agora cada vez está tendo mais adesão. Mas isso foi um marco, assim, porque são mulheres escrevendo e mulheres que naquela época elas liam muito e elas iam para o fight, assim, a gente ia lá e debatia, né? Às vezes mais de hora. Então foi um marco. Então eu tenho o maior orgulho desse clube. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E aí depois entrou o Dancer, né? Que é aquele fogueteiro, eu chamo ele de fogueteiro, né? Aí ele tocou fogo no clube, é ele que organiza essas coletâneas e e é um tudo puta mais. de um escritor, né? Eu já falei para ele que eu gostaria de entrevistá-lo aqui. Tem que chamar ele. Ele já falou, só falar o dia e a hora. O cara também humilde pra caramba. Eu posto divulgo lá alguma coisa no meu canal. Ele vai lá e posta em todos os grupos do Escuro Medo e tal, os vídeos, ele divulga tudo. O cara é uma figura assim sensacional. E tem um livro que, puta que pariu, né? O livro dele é um negócio absurdo. Tu sabe que o livro dele no encontro foi em janeiro, o encontro sobre o final de janeiro. Já nem lembro mais. Foi uma pauleira total, né? Porque eu li os personagens ali, são bem conflitantes. Tem uns ali que a gente odeia, tem outros que a gente ama, tem uns que ama. Geralmente as pessoas não gostam dos. Olha, foi pauleira total. Baita do encontro foi aquele, devia ter gravado. E ele assinou como editora grande agora, né? Ele falou isso, ele falou isso, né? Ele falou isso, mas ele não dizia, ó, também que eu não sou escritor. Ele não disse que qual editora, mas sei lá, né? César Bravo anda curtindo as coisas dele. Sei não. É que esse negócio assim, eu entendo, sabe? Eu entendo um pouco esse negócio de mercado, assim, sabe? De fazer um suspense, essa coisa toda, né?
Então, eu acho que ele talvez não possa falar. Talvez Não não, pode, provavelmente ele não pode falar. com Provavelmente certeza ele não deve pode. estar com um contrato de, sabe? Ele deve estar desesperado para contar, mas não pode, porque É, mas eu acho que o Denser é um cara muito talentoso e eu acho sim, que inclusive, qualquer coisa boa que acontecer com ele vai ah, ser super merecido. concordo. Inclusive, É. eu estou inscrito na oficina dele. Ah, eu também. Você vai estar? Ah, que legal. Tô lá, tô lá. Vou fazer essa oficina aí, Hum. porque é muito legal. Agora, você falou esse negócio das mulheres, né? Eu tenho uma, uma concepção, assim, de que, para mim, mulher é melhor que homem em tudo. Ah, obrigada. Não vou discordar. E nada, mas é verdade mesmo, não é puxando saco, porque eu já falei isso 200 vezes em 200 entrevistas, tudo quanto é lugar eu falo isso. Para mim, mulher faz melhor que homem em tudo. Tudo ela faz melhor que homem, inclusive escrever. Claro que tem escritores maravilhosos e tudo, mas também tem escritoras maravilhosas. Então, você pegar, por exemplo, a cada César Bravo que você encontra, você pega, por exemplo, uma Ana Paula Maia, digamos assim, sabe? Então, eu gosto mais da Ana Paula Maia, dos livros dela, do que do César Bravo. Não que eu não goste do César Bravo, mas, enfim. E eu tenho, você falou que se orgulha muito, né, do seu projeto. Eu tenho um projeto também, que é o Corvo Literário, que inclusive as portas estão escancaradas para você, né? Se você quiser fazer parte do nosso coletivo, será muitíssimo bem-vindo. O Ah, Corvo obrigada. Literário funciona assim. Eu fundei ele há uns 2 anos atrás, uns 2 anos, e ele a cada 2 dias, ou a cada 3 dias, ou todos os dias, depende da quantidade de textos que as pessoas mandam, é postado um texto no site corvoliterário.com e postado no Instagram e no Facebook, né? E a gente está tendo bastante visualizações. Dentro do site tem uma parte de escritores, com todos os escritores do site, né? Aí clica lá, por exemplo, Irka Barrios. Aí vai ter uma foto tua, a tua biografia, teus livros, com o link para onde comprar e tudo que você quiser divulgar. Link para entrar por exemplo, um link para entrar direto no grupo de leitura do Escuromedo, ou, sabe, tudo que você quiser divulgar, aquela pasta ali é tua. Eu crio, mas você me diz certinho tudo que você quer que eu crie. E esse é o meu projeto do coração. Assim. Eu tenho mais orgulho do Que Corvo legal. Literário do que dos livros que eu escrevi, para você ter uma ideia. Por quê? Porque o Corvo Literário, ele ajuda as pessoas a publicar. Muita gente dali, que está ali, a gente está renovando agora, né? Porque tem muita gente que tá saindo. Então, eu tinha muita gente no começo que nunca tinha publicado na vida nada. Aí a gente dá a chance da pessoa publicar e perder aquela síndrome do impostor, porque daí começa a receber comentários elogiosos, a pessoa começa a elogiar o texto, né, sabe, vai indo tudo. E hoje, o Corvo Literário, ele é 80% mulheres e 20% Olha, homens. E não foi de propósito. Eu simplesmente recebo as inscrições, analiso quem eu aprovo, boto lá. Aí um dia eu fui olhar, eu fui marcar um negócio assim com os para divulgar nos stories, né? Os homens e as mulheres. E aí eu coloquei os homens, só que eu não queria colocar eu queria colocar os outros. Aí eu só achei 3. Daí eu coloquei uma mulher junto. Aí no das mulheres tinha 4, e no dos homens tinha 3 homens e uma mulher. Daí eu falei, o Corvo Literário é tanto das mulheres que até no dos homens tem uma mulher junto. Mas é porque são escritoras estupendas, sabe? São, assim, coisas incríveis.
E o Corvo Literário, outra coisa que eu me orgulho muito, é que eu organizo muitas antologias. Muitas não, estou organizando a terceira agora. Mas é uma antologia poética e de qualquer tema e gratuita. Então, o Corvo Literário é sem fins lucrativos nenhum. A gente não cobra nada para fazer antologia. Eu organizo, eu tenho uma amiga que faz a diagramação, que faz a capa, tudo, e a gente lança ele tanto em formato em e-book quanto em formato físico. E o formato físico, aí a gente imprime, né, na editora, e aí quem quiser um exemplar do físico, eu mostro ali o recibo do valor da editora, da gráfica, e daí eles têm que pagar o valor que a gráfica cobrou pelo valor unitário. Então, sem ganho nenhum mesmo. E é isso que a gente vai fazendo, sabe? Vai se ajudando também. Só não tem clube de leitura ainda, né? Mas pode já começar a pensar. Mas tem, por exemplo, toda segunda-feira tem o desafio do Tim. O Tim é um dos editores, porque agora, antes eu fazia tudo sozinho, que nem o Daniel lá, né? Até que um dia o Corvo estava acabando e ia acabar. Eu falei, Corvo vai acabar. Eu não dou conta mais. Aí 2 deles falaram, não, a gente ajuda. Eu falei, beleza. Eu botei os 2 como editores. E agora, pronto, o Corvo tá bombando de novo, tá uma maravilha. Eu só aceito as pessoas novas e leio tudo antes de ser publicado, porque, né, é o meu nome ali como fundador que tá ali. Então, eu não posso deixar alguém publicar um negócio falando bem do Bolsonaro, por exemplo. Não dá. Aí eu pego e coloco. Então, eu leio tudo antes e mando para publicação. Então, é um espaço... e daí o desafio do Tim, né? Ele coloca assim, por exemplo, o Adam tem 2 caveiras, conversem entre elas. Aí você tem que fazer as conversas lá e vai mandando, aí vai ganhando pontos. Aí a de agora, do último, a Bela Adormecida acordou nos tempos atuais. Receba ela agora. E aí você tem que fazer o desafio e vai escrevendo. E no final do ano, o primeiro lugar vai ganhar uma medalha de ouro, segundo de prata, terceiro de bronze. E certificados, né, de participação. E as antologias, eu faço isso também. Então, cada um que participa da antologia poética vai votar na poesia que gosta mais, desde que não seja na própria, né? E aí os 3 primeiros vencedores vão receber, o primeiro vai receber, inclusive, um troféuzinho de Corvo, que eu já mandei fazer. E daí medalhas também e tal. Então, é o meu xodó. O Corvo Literário é o meu xodó e é das mulheres. As mulheres é que dominam. Muito legal, parabéns. Uma coisa que eu ia te sugerir porque como me parece ser uma atividade bastante lúdica, esses desafios, abrir para jovens, para adolescentes, porque tem incentivar jovem e adolescente a escrever é a melhor coisa do mundo, assim, porque é formar leitores, né? Todo escritor tem que ser leitor, em primeiro lugar, né? Então, também acho. vai estimular a escrita e vai estimular a leitura também. Eu acho que é bem legal, né? Tentar inserir o Corvo Literário nesse meio, assim, mais adolescente. Sim. E no site, né? Todos os desafios estão lá. No site você encontra desde o primeiro até o último. Então, dá para ler. Só precisaria de uma divulgaçãozinha e tal. Mas não, tem... Assim, as possibilidades são inúmeras, assim como é no Escuro Medo, né? Que está crescendo, eu vejo toda hora tá entrando gente. Quando eu entrei, parece que tinha umas 14, 15 pessoas. Agora tem mais de 40. Então, já pensou? Que incrível. É muito legal. É muito legal. Então, e muito legal é o que a gente está presenciando hoje, que é esse aumento de interesse pela literatura de horror no Brasil. É uma coisa... Eu vou te dizer, eu não tenho critérios para poder fazer uma comparação com o passado, porque eu não sei como é que era esse interesse dos leitores no passado.
Até que gostaria, uma hora dessa eu vou conversar com uma pessoa que seja mais estudiosa disso, como, por exemplo, o escritor Oscar Nestares. Ele fez toda uma tese de doutorado mapeando a literatura de horror no Brasil inteiro, sabe? Então, ele tem muito conhecimento sobre isso, sobre as obras publicadas, e talvez ele tenha conhecimento sobre esse nicho, né? Se esse nicho está crescendo, ou se porque tem duas coisas. Uma é o nicho. O nicho de horror sempre foi um nicho bem fechado e bem pegado, assim, sabe? As pessoas que consomem horror e acabam consumindo só horror, sabe? É que nem, tipo assim, fã, tu tá com uma camiseta aí do Ozzy, fã desse rock and roll, assim, tipo Ozzy. É um nicho fechado, aquele povo que gosta só dele ali. Só Ou que se... eu ouço Glória Groove também. Ah, é? Então eu não eu só uso É. eu uso porque gosto, mas eu ouço de tudo. Pois então, ou se é uma coisa assim, vamos pegar o Ozzy de novo de referência, de exemplo. Se é o nicho do Ozzy que está crescendo e inchando só de gente que quer só ouvir o Ozzy, ou se é o nicho de outras pessoas que gostam lá do funk, do pagode, do sertanejo universitário, que está começando a também gostar do Ozzy. Eu gostaria que fosse isso que estivesse acontecendo com a literatura brasileira, e acho até que é, entendeu? Porque muita gente que vem conversar comigo fala assim, eu nem sabia que eu gostava de horror, sabe? E eu gosto, e eu escrevo horror, mas eu não sabia que isso era horror. E eu acho isso fantástico, eu fico muito animada com isso. Bibi, eu faço live todos os dias, né? Você já deve ter percebido. Uhum. Eu faço live todos os dias por uma série de motivos. Primeiro porque eu gosto, me divirto fazendo live. Pessoal, adoro a interação com o pessoal ali, me fazendo pergunta e tudo, eu acho sensacional. Segundo porque uma, uma seguidora veio me procurar um dia tarde e me falou que o marido dela morreu, ela não sabe mais o que ela está fazendo na vida, que a vida dela está assim, sem sentido, e que a única coisa que ela tem de bom na vida são as minhas lives. Nossa, que legal. Então ela falou assim que as minhas lives já salvaram ela muitas vezes. Ó, Adam social, viu? Trabalho social também. Como que eu vou deixar de fazer uma live depois de ouvir um negócio desse? Hum. Não tem como, né? Então, também por esse motivo. E eu sempre converso, assim, né? Entra gente, tudo quanto é estilo. E aí eu falo assim, pô, vocês querem ouvir uma poesia de terror? Quem aqui já ouviu uma poesia de terror? Pessoal, poesia de terror? Existe isso? Eu falei, existe. Que querem ouvir? Aí eu escolho uma lá, assim, bem terror mesmo, e leio a poesia. As pessoas, nossa, que incrível, que sensacional. Aonde compra teu livro? E não sei o quê. Aí eu falo, bom, tá, pode comprar comigo, né? Tá tanto, não sei o quê e tal. Ah, ah, não, tá muito caro, não sei o quê, não vou esperar daqui uns meses para poder comprar e tal. Daí, obviamente, eu dou meu livro de graça para a pessoa, né? Porque isso é uma coisa que eu prometi para mim mesmo, quando eu comecei a virar escritor, que ninguém nunca vai deixar de ler um livro meu por falta de dinheiro. Então, Muito bom. se eu não tiver como mandar o livro físico, pelo menos o e-book eu mando, mas a pessoa vai ler. Então, eu tenho sentido isso que você falou. Eu tenho sentido essa pessoas que não leiam, nunca leram terror, começando a ler. Uhum. Por exemplo, eu tenho várias amigas escritoras de romance de época. Eu tenho uma amiga foi até best-seller na Amazon, tal. Ela escreveu 9 livros da série, imagina, 9 livros da série As Collins.
É romance de época, regencial, tal, tudo. Nada a ver comigo. Eu tenho todos autografados porque eu comprei para ajudar ela, mas não li nenhum, nem um dia eu vou ler, mas não é minha praia mesmo. Já ela leu os meus 2 livros, eu não gosto de terror, leu os meus 2 livros, fez resenha, adorou. Outras pessoas também que nunca tinham lido, a Flavinha, a Fala Werneck, que estava no hospital até esses dias na UTI, quase morreu. Foi um sufoco tremendo que eu desesperado, sem notícia dela, até que eu consegui o telefone do marido dela para conseguir ter notícia e tudo. Agora ela tá bem, mas também ela pergunta para mim assim, eu tenho que ler de noite ou eu tenho que ler de dia? Eu falei, não, você pode ler na hora que você quiser, porque o meu terror não é o terror que vai... Não tem fantasma que você vai olhar embaixo da cama. Eu digo sempre isso, né? O meu terror não é aquele que vai fazer você olhar embaixo da cama ver se tem fantasma. É aquele que vai fazer você correr até a porta ver se a porta da frente está trancada, né? Porque, porque é um terror. Ou então, por exemplo, como no conto Solidão, que provavelmente você deve ter lido já, que é o primeiro do livro, que é o cara que vem do Nordeste e tal. Pô, aquele conto lá, para mim é um dos contos mais terror do livro. Porque é um dos únicos contos que realmente me tira o sono. Então, existem muitos tipos de terror. Basta a pessoa achar qual que ela gosta mais. Mas está crescendo verdade. sim, eu acho. Tem razão. Tem razão. E o horror tem muita gente que fala para mim isso. Muita gente mesmo fala: eu não vou ler teu livro porque eu tenho muito medo. E ok, né? Não, a gente não pode assim, né? Ai, meu Deus, né? Ai, agora ninguém vai ler meu livro só porque eu escrevo horror. Não, a gente tem que escrever o que a não gente somos gosta. mais amigos porque você não vai ler meu livro. Não. E a gente tem que escrever o que a gente gosta, o que a gente está afim, né? É lógico. Porque não assim, senão ninguém vai ler porque todo mundo tem medo. Não, e às vezes as pessoas têm. As pessoas gostam mais do que a gente espera. Tem várias pessoas que eu não esperava que eles fossem ler Lauren, e eles leram e me disseram que leram, e eu fiquei surpresa, assim, eu falei, nossa, eu achei que tu não ia nessa. Então é assim, né? Depois que a gente... É um filho, né? Eu não tenho filhos, tu tem, mas tu deve saber, assim, que é um pouco um ato de desprendimento. Depois que o filho vai para o mundo, vai para o mundo. O teu é pequeno ainda, né? Tem 3 anos, 4 anos, mas depois que vai para o mundo, vai para o mundo. A gente não consegue mais abraçar, a gente não tem tentáculos para abraçar. E um livro é a mesma coisa, pertence ao leitor, tchau, não é mais teu. Pertence ao Deixa mundo. aí. Exatamente. E a gente tem que saber lidar com isso, né? Eu queria até aproveitar e perguntar para você, como que você lida com as críticas negativas? Porque, por exemplo, o meu Devaneios, eu só tinha tido crítica positiva até hoje. Desde do Alma em Pedaços, que eu publiquei em 2019, ao Devaneios, que eu publiquei em 2021, os dois eu só tinha tido críticas positivas. Já tinha mais de 50. Aí uma menina postou assim, esse livro é repugnante, é horrível, não espero nunca mais ler nada parecido. Isso não é exatamente uma crítica negativa, né? Não, aí eu peguei e postei lá no Stories, aí meu primeiro hater, oba, tal, não sei o quê. O outro, ele pegou e fez uma crítica, ele até escreveu bastante, assim, e ele falando assim que não gosta de dar menos do que 3 estrelas para um livro, mas esse ele precisava dar, porque o meu livro é muito bom até metade, e depois da metade, pior. Por quê? Porque o meu livro, eu fiz de propósito, ele vai aumentando o terror dele, né? Assim, ele começa mais leve até ele chegar num ponto em que o médico corta as pernas das crianças e troca de lugar, sabe? Bota a esquerda na direita e a direita na esquerda. E se diverte com isso, depois mata. Então às vezes o cara, né, se assustou um pouco assim. Só que a grande crítica dele era que os personagens entravam em bares e pediam uísque duplo com gelo. O que incomodou ele
era que os personagens do meu livro pediam uísque duplo com gelo. Assim, ele não é obrigado a saber, mas isso é uma homenagem a um dos meus escritores favoritos, que é o Bukowski, porque o Herman Chinaski, toda vez, ele entra nos botecos e pede uísque duplo com gelo. Então, eu também não ia saber disso. Eu fiz uma homenagem. Porque eu não li Bukowski. Aliás, eu li, mas muito pouco. Mas ia te incomodar? Não. Então, talvez passasse até batido. É muito engraçado, assim. Aí eu dei risada, sabe? Tanto que eu comentei, grato pela leitura, tal, beleza. Mas como que você lida? Porque eu acho que você, como tem muito mais leitores, deve ter mais críticas negativas também. Olha, é um processo, sabe? É um processo que não é fácil mesmo. Porque primeiro eu vou falar a parte em defesa e depois eu vou falar a parte em ataque, vamos dizer assim. Em minha defesa, em defesa do autor. Primeiro eu vou fazer a defesa do autor, depois eu vou fazer a defesa do crítico. Ok. Beleza. A defesa do autor é a seguinte: é muito difícil. Eu não posso acreditar que alguém publica um livro achando que o livro está mais ou menos. A gente publica um livro achando que o livro está incrível, que a gente fez tudo que a gente podia fazer para sair o melhor texto possível, entende? Então, aí você fez esse trabalho todo e publicou aquilo que você acha que foi o melhor que você conseguiu fazer naquele momento, e aí o crítico vai lá e te derruba, assim, sabe? Isso tá uma porcaria, coisas assim. Porque eu nunca recebi uma crítica nesse sentido, assim, tão mordaz, assim, tão virulenta, por exemplo. Um amigo meu recebeu uma vez, esse livro aí é um desperdício de árvores que foram cortadas, sabe? Eu nunca tive a oportunidade, e espero nunca ter, porque eu acho que eu ia ficar bem triste, assim, até porque eu sou uma defensora das árvores, sabe? Eu ia ficar arrasada. Mas aí a gente fica mal. Eu vou te confessar, eu já recebi crítica negativa e fiquei mal mesmo, mal. Mas agora vamos lá, agora vamos defender o crítico, né? Eu acho que a gente tem que crescer, sabe? Como pessoa e como profissional. A gente tem que... Isso eu incluída, eu super incluída, eu falo isso para mim mesma, sabe? A gente tem que crescer, a gente tem que ser profissional como escritor, a gente tem que encarar o mercado como olhos profissionais. Então, se a gente é profissional, a gente tem que entender que algumas pessoas não vão gostar, porque isso é arte, sabe? E a arte é uma coisa que algumas pessoas vão se conectar e outras não vão se conectar. E as pessoas que não vão se conectar, elas não vão gostar. Independente sabe? Do que você faça, do que você queira agradar. Não, em primeiro lugar, não é para agradar. A arte é uma coisa que te atravessa e que é para expressão, para a gente se expressar, né? Para provocar, né? Para provocar, exatamente. É o que te incomoda, é para jogar para fora o que te incomoda, de modo real, de modo alegórico, não importa. Né, é a forma de se comunicar com o mundo, é uma comunicação que tu está tentando fazer com quem está do outro lado, que é o leitor, o espectador, enfim, né? Em termos gerais, assim, né? A pessoa que vai na exposição e tal. A gente não consegue controlar o sentimento das pessoas. Algumas pessoas vão odiar, e isso é inevitável. Tá? Em segundo lugar, se a gente quer um mercado profissional, se a gente quer que a literatura brasileira atinja um nível profissional, sabe? A gente tem que deixar o crítico criticar. Ele odiou meu livro. Gente, ok, eu vou ali sofrer, mas deixa eu sofrer ali no cantinho, sabe? Não tem que dar retorno, não tem que ficar despeitado, sabe? E dizer, não, esse cara não entendeu o que eu quis dizer aqui. Não, isso
não adianta, porque isso é uma coisa que pertence a cada um, sabe? Agora, tem duas coisas, né? Tem o crítico que é um crítico que tem condições de dizer, aí também eu acho que a gente tem que chegar nesse ponto. O crítico que tem condições de dizer, olha, eu não gostei, por isso, ele dá assim dados concretos, porque, né, fazer uma crítica assim boa, entre aspas, né, não construtiva, vamos dizer assim, sabe? E tem aquele crítico que é assim, eu não gostei e foda-se, não gostei mesmo, entendeu? Aí também já não dá pra gente levar muito a sério, né? Porque também tem outras coisas às vezes envolvidas, até assim, tipo uma má vontade pessoal, entendeu? Tudo isso tá envolvido também na crítica. Mas defenderei até a morte o papel do crítico, sabe? Mesmo que me esculhambe, porque eu acho que a gente precisa ter crítica e a gente precisa ter autocrítica. E, assim, eu sei, é muito bom ouvir um retorno positivo, sabe? É claro que é muito bom, a gente fica vaidoso, mas a gente nunca... É uma coisa que eu trago lá desde... Sabe que a minha outra profissão é dentista, né? Eu ainda sou dentista, ainda trabalho como dentista. E é uma coisa que eu trago lá da minha primeira profissão. A gente nunca deve se deitar nos louros, sabe? A gente sempre tem que querer ir além, sabe? A gente sempre tem que querer melhorar. A gente nunca pode dizer, agora eu cheguei. Não. Se a gente sempre quer melhorar, a chegada sempre está além de onde a gente quer ir. A gente sempre tem que... O Assis Brasil, o professor, ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Eu demorei para compreender isso, mas hoje eu compreendo, sabe? Quando eu não tinha nenhum livro publicado, eu achava, não, nada a ver isso que ele falou, mas hoje eu compreendo. Ele sempre fala assim, eu gosto quando as pessoas dizem assim, eu prefiro teu livro mais recente do que teu primeiro livro. Por quê? Porque é sinal que o autor está melhorando, está se aprimorando, está escrevendo cada vez melhor. Se a pessoa diz assim, o teu primeiro livro é ótimo, mas os outros eu já não gostei tanto. Ele diz, eu já não gosto de ouvir isso, porque é sinal de que eu não estou melhorando, sabe? Então, eu acho que é uma coisa muito... a crítica no Brasil é uma coisa muito iniciante ainda. A gente teve casos recentes bem tristes, na minha opinião, que foi aquele crítico da Folha de São Paulo, que fez uma crítica negativa de um autor, aí depois começaram a acusar de racismo, e no fim não era racismo, porque os dois, tanto o crítico quanto o autor, eram negros. Sim. Então, ele foi demitido, né? Ele foi demitido. Ele mesmo se demitiu. Ele ficou tão chateado. Ele ficou tão chateado com as brigas que deu e com as perseguições e tal. Então, não é para ser assim, sabe? Eu penso assim, não é para ser assim. Não precisa ser tudo um cavalo de batalha. A gente tem que crescer a ponto de entender que, assim, as pessoas não vão gostar do que eu fiz e segue a vida, sabe? Segue o baile. A gente vai tentar sempre fazer o melhor, mas sempre vai ter quem não vai gostar. É difícil, é muito difícil, mas eu acho que é um exercício diário, sabe? Eu concordo, óbvio, com tudo que você falou. Eu acho que a gente devia ter mais críticos, porque, por exemplo, se eu quero assistir um filme e eu resolvo ler a crítica antes do filme, eu acho 30 críticos no Google. Crítico mesmo, profissional, né? Se eu quero ver de um livro, você só vai achar a resenha. Só vai achar a resenha das pessoas que faz parceria, que tem toda aquela história. Então, isso eu acho não ajuda muito, né? Não, faltam críticos literários, faltam críticos literários. Quem sabe, depois de eu me formar, eu me torne um crítico literário. Minha assessora vai ouvir agora e vai... A hora que ela ouvir essa parte de eu falando de eu me tornar um crítico literário, ela vai brigar contigo. E vai falar que vai me bater, porque eu faço muita coisa, né? Eu faço muita coisa ao mesmo tempo.
Hum. E ela, toda hora que eu falo em fazer alguma outra coisa a mais, ela fala, pode parar, não vai fazer, você tá louco, você vai morrer, não É a tua faz. gerente, quase. Não, A gerente do teu tempo. ela é maravilhosa, maravilhosa. Se não fosse ela, muito não teria acontecido. Mas Mas, fala e depois eu tenho mais um gancho para terminar essa parte da crítica. tá, eu acho que a crítica literária precisa ser, o crítico, ele precisa ser formado em bacharelado de letras, ou ele precisa ser, sabe, ele precisa ter alguma formação para criticar. Porque senão, qualquer um pode chegar e falar assim, não, eu sou crítico literário, beleza. Aí ele vai ler o teu livro Coelho Branco. Ele não vai entender nada. Ele vai falar que é uma merda. Você entendeu? Então Uhum. precisa um cara que tenha o mínimo de inteligência, assim, não é inteligência a palavra, mas de bagagem, né? Ele precisa ter bagagem para ser um crítico literário. E seria maravilhoso. Eu tô louco, eu tô morrendo de medo agora, porque eu tenho que mandar os meus livros pro Boca do Inferno, que a minha assessora conseguiu, e eles pediram, eles fizeram uma matéria sobre mim lá, e agora eles pediram meus 2 livros para lerem e fazer uma crítica sobre os meus livros. Porque o Boca do Inferno faz crítica, né? Não faz resenha. Eles fazem críticas do livro. E aí eu tô morrendo de medo, porque o Boca do Inferno, porra, eu entro no Boca do Inferno desde que eu tinha, sei lá, nem lembro, mas desde que eu era adolescente, assim, é um site que eu adoro. E agora os caras estão escrevendo sobre mim, isso é surreal na minha cabeça, né? E, e até poder ter uma crítica do meu livro escrita por eles, porra, vai ser muito legal. Agora, pode ser que seja uma crítica negativa. E aí, Não é? paciência, é a vida. Eu vou tentar melhorar na próxima vez. Teve uma crítica, ó, eu lembrei agora, a última coisa que eu falo, daí eu passo para você de novo, tá? Eu recebi uma crítica de uma leitora mulher sobre o É. devaneio de uma mente perturbada. Ela leu, ela deu 4 estrelas, porque ela disse que só não deu 5 porque não tinha nenhuma é, protagonista feminina cometendo as maldades, sabe? Não tinha nenhuma. Sim. Aí eu falei, Tem porra, que indicar um da Sinara. não, eu tenho, já li, inclusive amo, e vou fazer uma resenha, vou fazer uma crítica a qualquer hora aí, resenha crítica do livro dela, porque já indiquei para um monte de gente já entrou em contato com ela. Eu amo aquele livro plural sobre 2, né? Plural de Plural, fêmeas. o plural de fêmeas. Puta livro maravilhoso. É muito bom Mas, mesmo. mas eu não percebi que eu escrevi o livro e não coloquei mulher como protagonista. Eu não percebi. Aí quando ela falou isso, eu falei, caralho. Aí eu fui olhar e falei, porra, realmente não tem, né? Que coisa. Aí eu respondi para ela, muito obrigado por essa, por essa crítica que você me fez, porque eu realmente não tinha reparado. E você pode ter certeza que agora, nos próximos, ou nas próximas edições, vai ter. Então, é uma forma de crescer. Foi uma crítica Uhum. construtiva que me Com fez crescer, certeza, com né? certeza. Não, o que eu queria falar ainda da crítica é que aí tá. Aí você falou, alguém que não conhece nada vai lá e dá 1 estrela porque não entendeu. Bom, mas isso já acontece, porque tem muitos leitores que vão lá e dão 1 estrela porque não compreenderam, e o leitor também ele não é obrigado a ter conhecimento, sabe? É, mas Para. aí, mas aí eu acho uma puta sacanagem, porque se você é brasileiro e é um livro brasileiro que você odiou, em vez de dar 1 estrela, não qualifique ele. Deixa quieto.
Pois é. Ai, olha, Adam, eu não sei, sabe? Há uma discussão, era isso que eu queria trazer. Há uma discussão bastante ampla sobre isso, sabe? Já acompanhei, nunca participei da discussão, mas já acompanhei, tanto no Twitter quanto no Instagram, sobre isso. Vale a pena a gente pontuar mal um livro de um autor nacional que a gente não gostou, sendo que a gente está lutando para esse boom ser cada vez maior? Eu vou te falar que eu não consigo chegar a um consenso, sabe? A uma opinião final sobre isso. Porque, assim, é aquilo que eu falei. Se a gente quer melhorar, se a gente quer um mercado cada vez Entendi. mais forte, a gente tem que ter ótimos escritores, cada vez mais ótimos. A gente não quer que ninguém se deite nos louros, a gente quer as Sim. pessoas cada vez melhores. E se a gente, sabe, fica passando. Eu vou te falar um lado e vou te Passando a falar outro, mão, tá? passando Vou a te mão na falar um lado e vou te cabeça. falar outro. É. Se a gente fica passando a mão na cabeça, a gente não está sendo sincero, a gente está tipo, tá, Mas, é legalzinho, segue em frente, sabe? Por outro lado, daí não ajuda muito, ok. Mas por outro lado, os livros são escritos, não são, né? Não são objetos, eles são escritos por pessoas, e essas pessoas, talvez, eu fico pensando nisso também. Uma pessoa, um cara que eu nem conheço, vamos dizer, fulano de tal, lá do Rio Grande do Norte, escreveu um livro, eu não conheço o cara, eu li o livro dele e eu não gostei do livro dele. Cara, vamos dizer, nem meu amigo é, eu nem conheço. O que vai melhorar para ele saber que eu, uma leitora desconhecida, vou dizer que eu não gostei do livro dele, simplesmente, esse livro, vou lá e boto uma estrela, vou dizer, o livro é ruim. Para ele não vai adiantar muita coisa, né? É uma crítica que vai ser vazia. Então, e tem mais uma coisa também que estava rolando esses tempos que eu fiquei meio de orelha em pé, que é assim, diz que eu não sei se isso aí era uma treta que estava rolando entre fãs de uma escritora ou de um escritor versus fãs de outra, que eu não sei o que foi que rolou. Eu sei que aí eu fiquei sabendo que ia todo o grupo lá para dar nota ruim para aquela que eles não ai, meu bloquearam, Deus do né? céu. Tipo assim, que estavam tretando. Que também não é nada legal, né? Então, eu vou te confessar que eu não tenho opinião formada. Às vezes eu penso uma coisa, às vezes eu penso outra, eu não consigo chegar a um consenso. Mas quando eu sou super a favor disso. A gente não pode esculhambar a literatura nacional. Também acho, também concordo. Então, a minha postura é a seguinte: eu dou 5 estrelas para todo mundo. Às vezes eu boto um comentário a mais, às vezes eu não boto comentário nenhum, só vou lá e dou 5 estrelas, porque eu absorvi o seguinte: eu não sou crítica, eu sou escritora, então eu não vou fazer crítica. Absorvi isso e vou guardar para mim, deixa para os críticos criticarem. E outra coisa que eu penso também, que também a gente tem que levantar essa discussão, é assim, ó. A gente não pode odiar as 3 estrelas. As 3 estrelas é meio a meio, sabe? Pô, a gente ficou com uma coisa ruim, assim, que é, ai meu Deus, todo mundo tem que me dar 5 estrelas. Não, não tem, sabe? Exato. 5 estrelas. Se a gente fosse levar o pé da letra, 5 estrelas tu daria para 5% dos livros que tu lê, que são os Machado de favoritíssimos. Assis, né? Exatamente. A grande maioria devia ter 4, 3, Sei, 2 estrelas, eu sabe? sei. É, Mas é que agora já se formou essa sim, cultura que eu acho ridícula. E eu sim. já fui enrolezada nessa cultura, porque eu já dou 5 estrelas de cara, porque eu acho que daí eu também não vou gostar e também não vai gostar, e daí fica essa situação É, chata. eu Enfim, quando pronto, falei. eu quando não gosto do livro, não gosto mesmo, eu dou 3 estrelas, se é nacional. Menos que isso eu não dou. E agora eu vi o Leblon Carter, que é um escritor aí que está fazendo sucesso independente, publicando direto na Amazon, uns livros bem como ressuscitar minha ex-namorada morta, como ressuscitar assim,
Não é um livro que eu gostei, tá? Nem um pouco. Mas eu dei 3 estrelas, porque eu não quero jogar o negócio dele lá para baixo, né? Aí eu sigo ele no Twitter, e ele um dia pegou e escreveu assim: para mim, 3 estrelas e 1 estrela é a mesma coisa. Eu não aceito. Eu acho horrível. Eu acho que é péssimo. Para mim, tem que ser ou 4 ou 5, senão eu fico triste. Aí eu não respondi, né? Mas eu fiquei É, não pensando assim, respondo. pô, é uma vida triste que você vai ter, amigo, porque você vai receber muita crítica ainda na tua vida, vai receber muita porrada na tua vida, que você tem que aprender a lidar com isso. Não adianta. É. Né? Essa live vai terminar meio down, assim, por causa desse assunto, mas Não, não, é isso vamos, aí, a gente tem que vamos, crescer, vamos, né? vamos. A gente tem É, que saber. E a gente vive num tempo de Instagram que eu vou dizer agora a minha opinião. Esse tempo de Instagram que todo mundo se sente super especial. E isso é muito ruim, sabe? É muito ruim, porque aonde a gente vai meter tanta gente super especial? Não tem não, como todo mundo ser super especial, né? não. Então, Uhum. é difícil, é uma frustração sem fim, né? Mas o Instagram, sabe que o Instagram eu gosto muito pelo seguinte, assim, não muito do meu Instagram, né? O meu Instagram hoje, basicamente, o que eu posto é propaganda do vídeo do YouTube, pra galera ir pro YouTube, porque eu tô querendo crescer, já tô com 411, se eu não me engano, não, 433 seguidores, tipo, tá crescendo bem rápido. E, o meu TikTok, eu tenho um TikTok, mas o meu TikTok, quem mexe é a minha assessora. Então, ela me manda, assim, o negócio do mês, tudo que eu tenho que fazer, tipo, anotar lá 3 personagens que você mataria no primeiro capítulo. Bentinho é o primeiro, óbvio, né? Quais personagens que você... e várias coisas, assim. Aí eu respondo para ela e ela faz o vídeo e posta. Aí eu pego o vídeo lá dela e posto o vídeo do TikTok e posto no Reels do meu Instagram. Então, o meu Instagram tá sendo assim, ele tá legal, não tá ruim não, tá as visualizações boas, 2.000, 3.000 visualizações, mas só com coisas copiadas, digamos assim, né? Copiadas feitas para mim, então copiada de mim Uhum. mesmo. Sim. Mas eu gosto muito mas eu gosto muito do Instagram pelos IGs literários, né? Esse pessoal que se dedica, como o Ismael, que se dedica a propagar a literatura nacional. Então, por exemplo, eu publiquei no mesmo dia, até por burrice minha, eu marquei o lançamento de um conto escrito por mim e pela Sami no mesmo dia do lançamento do Massacre de Enzo, Ah, é verdade, eu lembro. dia 1º de abril. A hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, como a gente é burro, velho. Mas tudo bem. Aí lançamos 2, paciência, tudo mais. Aí eu cheguei e comecei a pensar, porra, eu preciso divulgar, né? Como é pouquinho, eu fiz vários amigos, várias amigas no Instagram. Então eu chegava e perguntava, ó, quer fazer uma resenha dos meus livros, tal, para me ajudar, por favor, não sei o que, tal. E as meninas todas, claro, sem problema, com certeza. Então acho que acredito ter mais 5 ou 6 resenhas do Massacre de Enzo. Ele já está na Amazon, já tem quase 20 avaliações. É, Eu o avaliei, tá outro. lá avaliado. Eu vou lá dar uma olhada. O outro lá, que é o Eu avaliei todos, que é o todos. LG, eu ainda faltam uns 3 ou 4. O outro que é o LGBT, né? O destaque lá do Jerry. O, sei lá, a vida de Jerry e Aaron, que é um conto LGBT, que é mais curtinho, tá com umas 9 avaliações. E agora nós lançamos essa semana um conto novo, que até te convido a ler. Ele tem umas 30 páginas e é Vislumbre de Misericórdia.
Esse livro, esse conto foi o conto mais difícil que a gente escreveu, é o conto mais pesado, mais forte, assim, mais terror de verdade mesmo, assim. Envolve sequestro, envolve estupro, envolve tortura, enfim. Mas é um baita de um conto, eu gosto muito. Então, você tem o Kindle Unlimited? Tem. Tem? Eu fiz esse mês. Eu vou baixar esses teus aí. Baixa Eu aí, fiz esse mês, mas vou eu vou fazer. mandar para. Desculpa. Não, eu vou fazer esse mês de graça e depois eu vou cancelar. Mas Ah, aí, nesse mês de graça, eu já vou conseguir ler bastante coisa. isso. Faz o. Eu vou mandar para você os links, porque tem o Ditadura também. Não sei se você chegou a ler. O meu conto Não, fala não. sobre a ditadura. Nem esse LGBT eu cheguei a ler. LGBT. Eu mando o link deles todos para você. Tá bom. Aí a gente. Aí você lê e, obviamente, que qualquer coisa que você escrever, quero ser um dos primeiros a ler e quero com autógrafo, por gentileza. Tá certo, tá certo. Vou desejar para ti uma boa ida na Bienal, que tu se divirta bastante lá. Eu já estive na Bienal de São Paulo uma vez na Bienal do Rio, e é muito legal, é lindo, é enorme, assim. Só é um pouco. Sabe como é que é? Uma criança que nunca foi nem num parquinho de diversão da esquina e de repente se vê na Disney, é assim que tu vai se sentir. É estímulo, estímulo, estímulo por todo lado. A gente não sabe nem para que lado olhar. Eu não sei quanto tempo por dia eles vão querer que eu fique autografando, né? Mas eles querem os 8 dias. Então, 8 dias acredito, eles querem que tu fique lá? autografando, é. Só que eu não sei quanto tempo por dia que eu vou ficar, né? Então, 2 horas, Tá. 3 horas, 4 Negocia horas, 1 hora por dia, alguma no coisa assim. máximo. Então, eu termino de autografar e aí vou brincar, né? Nossa, tem Vou muita coisa brincar no legal. parque de diversão. É bem assim, tem muita coisa, mas Pois muita coisa é. mesmo, sabe? E eu nunca fui em Bienal nem como leitor. A minha primeira Bienal vai ser como escritor, Muito bem, parabéns. o que sempre foi um sonho na minha vida, ir para a Legal. Bienal como escritor. Eu nunca achei que fosse realizar. E Vai ser lindo, ainda Adam. bem que as Aproveita, coisas. vai ser lindo, tu vai adorar. Vou Tira fazer bastante stories, foto vou tirar foto, vai sim, vai ser muito legal. Mas e beleza. vai pro teu personagem, que o teu personagem super chama atenção, o pessoal vai todo mundo conversar contigo, vai querer tirar foto e tudo mais. Eu vou assim do Esse é jeito o que eu tô. barato. Esse é do jeito que eu tô. Esses dias eu tava na rua, um carinha veio oferecer um alfajor, eu comprei um alfajor para ele pediu para tirar uma foto comigo. Viu? Muito legal. Mas então tá bom, Ica. Bibi, terminamos, vamos encerrando por aqui. Quero dizer que foi um prazer imenso falar com você. Você é a simpatia de sempre, né? Falamos de vários assuntos, acredito que bem relevantes, né? Assim, de uma maneira diferente de uma entrevista tradicional, né? Que é aquela coisa chata de ficar um perguntando, tal e tudo. Acho que a gente conseguiu debater alguns assuntos interessantes e é isso. Obrigado de coração por ter aceitado fazer essa entrevista. Você sabe que eu sou teu fã e espero um dia que possamos nos conhecer pessoalmente para eu pegar um autógrafo do livro lá do Júpiter. E dos Vamos sim, próximos. vamos. E dos A próximos. gente vai fazer, porque sabe, a gente une uma vez o Corvo Literário com o Clube Escuro Medo e a gente faz um final de semana de horror, assim, estilo Mary Shelley, passar a noite produzindo, todo mundo numa casa abandonada. Eu sou parceira. Nossa, mas eu tá topado já pode me botar o primeiro nome na lista lá. Então tá. Tá bom? Um abraço. Um abraço, Livia. Tchau, tchau. Tchau.